parabenizar a todos por estarmos aqui nessa tarde de domingo, né? Estudando a doutrina dos Espíritos. Está sendo uma das questões mais intrigantes, conforme todos aqueles que estudam, como por exemplo Mário Frigério. Mário Frigério escreveu esse livro editado pela FEB. Todo ele é baseado em André Luiz, sobre as 7 esferas da Terra. Então, um grande livro doutrinário, pode ser um livro pequeno, né? Um grande livro doutrinário, onde nós baseamos nele praticamente para trazermos, né, esse estudo aqui nessa tarde. Então, é uma obra muito importante que o nosso irmão trouxe para nós. Ele comenta essa parte assim intrigante, né? Ele vai dizer assim para nós que a Terra, além de ser um grande magneto, boa tarde, então ele emite assim ondas magnéticas, né? A gente vai ver depois por quê. Então a Terra é um grande magneto que está aí, né? Caminhando, girando ao redor de si mesmo, caminhando com uma força gravitacional ao redor do Sol, em 365 dias, né? Nas chamadas, né, estações do ano, igual Emmanuel comenta no A Caminho da que força sobre-humana é essa que consegue manter a Terra assim girando ao redor dela mesma, né? Quem é que faz isso? Tem que a Terra não cai, né, nos espaços. E ela tem essa força que o Sol ainda ajuda, e ela gira ao redor dela mesma, em movimentos harmônicos, né, trazendo os dias e as noites para nós, em 24 horas. Então, nosso estudo vai ser sobre o nosso planeta, né, que nós devemos agradecer muito a Deus por tê-lo, né, conosco. Nós estamos vivendo nele, né, embora seja um planeta assim, cheio de problemas. Não é que o planeta tenha problema, nós é que colocamos problemas no planeta, né, não é o planeta em si. Então, existia um poeta italiano chamado Dante Alighieri, esse conhecimento aqui da maioria, né? Reencarnou em 1265, desencarnou em 1361 na Itália, e ele escreveu um poema em 33 cantos para a noiva dele, a Beatriz, falando do céu, do inferno e do purgatório. Católico. Por que que ele fez isso? Porque ele sonhou uma certa feita e ele mergulhou dentro da terra. Mergulhando dentro da terra, ele foi passando por diversas passagens que são esses campos de saída. E mergulha, boa tarde, e vai passando de um campo de saída para outro, e ele visitou 9 locais. Dividiu a Terra, então, da crosta até para o centro da Terra, em 9 divisões. As 9 divisões, em relação à crosta, né, ele vai chamar de anti-inferno, a primeira das 9 divisões, anti-inferno. E depois, ele viu pessoas que não fizeram nem o bem e nem fizeram o mal. Não fizeram nem o bem nem o mal. Depois tem uma outra classificação, um pouquinho entre a crosta e o anti-inferno, que ele chamou de limbo, onde ficam as crianças que morrem. Olha só a interpretação católica, que é vigente até os dias de hoje, né? Até os dias de hoje. Então, depois, ele passou para uma outra esfera, a segunda de cima da crosta para baixo, que ele chamou e viu lá as pessoas ligadas muito ao sexo. Então ele viu milhares de pessoas ainda, numa vibração assim muito pesada, todas ligadas ao sexo, fazendo sexo. Ele viu tudo isso. Olhem só, espíritos fazendo sexo. Depois ele saiu dessa esfera e entrou numa outra esfera, onde ele só viu pessoas gulosas, pessoas só gostavam de ficar comendo. Graças a Deus, não é nada pra gente isso aqui, não é?
Gostavam só de ficar comendo lá embaixo da terra. Sei onde que ele arrumava tanta comida, né? Depois ele entrou na quarta esfera para tarde. Acho que ainda tem aqui uma mulher. Depois, ele só viu pessoas assim avaras, milhares de pessoas, todas ligadas ao dinheiro. Depois ele passou para a quinta esfera, onde só tinha pessoas coléricas. Quaisquer coisas, essas pessoas brigavam, achavam que estavam corretas. Depois, na sexta esfera, passou e viu criaturas hereges, não acreditavam, vamos dizer assim, em coisas católicas. Depois, na sétima esfera, pessoas violentas. Na oitava esfera, ele viu pessoas sedutoras, pessoas ladras e pessoas fraudulentas. Por último, na nona esfera, ele viu pessoas traidoras. E por último, ele viu o inferno. Então, é a concepção católica vigente até os dias de hoje. É essa aqui, do Dante Alighieri. André Luiz fala também dessas esferas que ele viu perfeitamente consonantes. Então, ele diz o seguinte, que o inferno, segundo Dante Alighieri, ele fica debaixo da cidade de Jerusalém. Ele falou que o purgatório fica do outro lado do inferno. A gente vai começar agora a ter dificuldade de entendimento disso. Debaixo da cidade de Jerusalém, ele acha que está o inferno. No centro da terra. Do purgatório é do outro lado do inferno. Ele fala de uma montanha do purgatório, dividida também em 9 regiões. Depois ele viu o paraíso, que ele viu o céu no cume da montanha. Também fica difícil para a gente entender. O céu no cume de uma montanha, mas qual montanha? Que altitude, né? Fazendo questionamento, a gente começa a não entender direito as questões. Depois ele viu Deus sentado num trono rodeado de anjos, formando a Cândida Rosa. Fica difícil a compreensão dessa, embora fosse no século XIII, ele trouxe essas informações para os católicos. Então, posto isso, né, as informações que a gente tem dessas questões dimensionais, dos campos de saída, das esferas da Terra, a gente vai ver a divisão que esse livro, né, As 7 Esferas da Terra, trouxe para nós, do Mário Frigeri. Primeira esfera, ali, Dante Alighieri fala de 9. André Luiz fala de 7. 7 esferas ou 7 dimensões. Lembrar que nós aqui estamos na terceira dimensão, não é? Caracterizado por quê? Por uma altura em relação à mesa, por exemplo, a altura da mesa, a largura da mesa e o comprimento da mesa. Define a Terra aqui no plano dimensional que nós nos encontramos, que é o terceiro, né? A terceira dimensão. Nós estamos na terceira. Os espíritos habitam a quarta, mas as divisões entre os espíritos ainda variam mais, ainda até a 7ª dimensão. Então, no livro traz o seguinte: a primeira esfera é o núcleo interno, está dentro da Terra, chamada de abismo. A segunda esfera é o núcleo externo, chamado de trevas, dentro da Terra. Então, nós temos poucas informações acerca disso, mas tem um livro aqui, ó, No Mundo Maior, do André Luiz, né? Vocês são estudiosos das obras de André Luiz aqui. No Mundo Maior de André Luiz, nós temos informações desses 2 núcleos. Essa outra informação também nós tiramos daqui, Cidade no Além, né? Conhecido nosso, Cidade no Além. Então, André Luiz e o espírito Lúcio, a Igorina Cunha, médium, já desencarnada, ela foi convidada então por André Luiz e Lúcio para fazer esse trabalho de escrever esse livro. Escreve aqui a Cidade Nosso Lar, né? Cidade no Além, em relação à Cidade Nosso Lar, faz desenhos, etc. Então ela tem
ela no desenho que ela fez aqui, ó, ela coloca a cidade, nosso lar, em cima do Rio de Janeiro, nessa condição aqui de uma estrela que ela fez aqui, ó. A cidade nosso lar se encontra na ionosfera. A ionosfera, nós fomos pesquisar, é uma camada da atmosfera que fica 80 quilômetros acima do nível do mar. Boa tarde. 80 quilômetros acima do nível do mar. Fica a cidade nosso lar em cima do Rio de Janeiro. Aqui então ela vai fazer desenhos, né, como esse, por exemplo, da cidade nosso lar. Como se fosse uma estrela de 6 pontas. Aqui ela vai fazer alguns desenhos também do que ela viu, né, quando ela foi em sonhos, através de sono. Em sonhos, o Lúcio e o André Luiz levaram a Igorina Cunha lá e ela fez uma série de desenhos. Aqui fez a governadoria, fez o aeróbus aqui em cima, que é um meio de transporte. Então tem um meio de transporte, os espíritos lá tinham 1 milhão de habitantes em 1943. Então o meio de transporte é o aeróbus. Então é semelhante ao nosso ônibus, só que o ônibus que a gente tem aqui de transporte, só que é assim, ele fica mais ou menos na altura de 3 metros. Parece assim um funicular, né? Desses balões que a gente via antigamente, que chegavam a transportar algumas pessoas mesmo, né? Aqueles balões, então entravam as pessoas lá, mas colocaram uma vez um gás que não era inerte, o hidrogênio, ele pegou fogo, então desistiram de fazer esse meio de transporte, mas se transportava assim. Só que lá é o contrário, ele tem assim uma espécie de um elevador, ele fica a 3 metros de altura, o elevador desce e as pessoas entram no elevador assim, vão entrando para lá para ocupar, vamos dizer assim, as poltronas que certamente existem no aeróbus. Então ele viaja numa velocidade grande, a cidade nosso lar parece ser muito grande. Não sei se alguém se lembra aqui de ter visitado nosso lar. Alguém já visitou aqui ou não? Não, né? Até agora não, né? Às vezes pode ser até que nós venhamos de lá, né? Sei que nós tenhamos vindo de lá. Então é uma cidade que povoa também a nossa mente, 1 milhão de habitantes. Eu imagino Volta Redonda, 250 mil, lá ser 4 vezes maior que Volta Redonda. Deve ser uma grande cidade mesmo, né? Então a Igorina Cunha foi lá, fez um desenho mais detalhado da cidade do nosso lar, que fica na ionosfera, a 80 quilômetros de altura do nível do mar. Então essas duas informações nós temos aqui, mas simplesmente só falam, André Luiz só comentou, o Lúcio também só comentou, né? Dentro da Terra existe a vida, né? Seres humanos habitam lá, chamado de núcleo interno, que é um abismo em relação ao centro da Terra, é o lugar mais afastado. E o núcleo externo são as trevas, também cheio de espírito lá. Aí no livro No Mundo Maior, né? No Mundo Maior, então André Luiz se aproxima muito desse lugar. Ele não tem nem a permissão de chegar e lá não tem não. Ele não tinha ainda cursos para que ele pudesse entrar nas cavernas para chegar nos abismos. Aí ele conseguiu chegar no núcleo externo em relação à crosta, para dentro da Terra, né? Lembrar o seguinte, a espessura da crosta é 50 quilômetros. 50 quilômetros de espessura, né, a crosta terrestre. Nós temos uma região grande aqui de lava vulcânica, que nós colocamos os vulcões expelindo lava. A lava vulcânica é chamada de magma. A temperatura aqui chega a 4.000 graus Celsius. O estudante Alighieri realmente aqui, que foi aqui, ele deve ter visto o inferno mesmo, pensou? Aquela lava vulcânica. Aqui, muito quente, 4.000 graus Celsius. Aqui dentro da Terra tem uma esfera constituída de níquel e de ferro. É ela quem faz o magneto. A Terra é um magneto. Sai a linha de força, um polo positivo para o negativo. É um grande magneto a Terra, na definição dos espíritos.
emite magnetismo. Quem faz a bússola, por exemplo, os aviões, os navios, etc., a bússola, quem orienta a bússola no norte magnético é essa esfera aqui, é isso que a ciência descobriu agora. Quem orienta a bússola é essa grande camada de forma circunferencial, né? Uma esfera, vamos dizer assim, na forma da esfera de níquel de ferro, é ela que sai o magnetismo dela. Coisas recentes, descobertas pela ciência, né? A Terra, ela tem um raio de 6.400, portanto um diâmetro de 12.800 quilômetros. É pequeno, né? É uma poeira, perto de outros planetas como Júpiter, Saturno. A Terra é pequena. Então esse grande magneto, a espessura da crosta é 50 quilômetros, que vale também para os desencarnados, né? Vale para os desencarnados que habitam essas regiões aqui. Então ele vai, a Cipriana é a mentora que orienta uma expedição de 7 pessoas, André Luiz e o Calderaro, eles vão ficar, porque o André Luiz não tinha feito cursos assim, de adaptação ou de aprofundamento, de enfermagem, nessas esferas aqui, ó. Então ele não teve acesso, teve que ficar no limiar das cavernas. Aí ele ficou lá com o Calderaro, então ele viu até espíritos assim, bem desequilibrados, com formas nem tão humanas mais, até volitavam, mas não conseguiam muita altura. Mas ele chegava a volitar esses espíritos imperfeitos, vamos dizer assim, né? Nossos irmãos e irmãs, que caíram, né, certamente através de erros, caíram na condição, o perispírito deles ficou com um peso específico maior. E eles, ao invés de subir, eles desceram. Então, o nosso perispírito, ele registra nossas obras. Então, se uma pessoa é criminosa, né, e somente se direciona para o lado mal, vai pesando cada coisa errada, vai pesando, não é? Na nossa consciência. Só nessa encarnação nossa, quem de nós aqui, principalmente o pessoal que já está com cabelo branco, sem cabelo, cabelo pintado, né? Não gostaria muitas vezes de voltar lá atrás e falar, se eu não tivesse feito aquilo, hoje eu não estaria com a minha consciência pesada, igual está. Não é verdade isso, gente? Ué. Se eu pudesse voltar lá atrás, principalmente na época da juventude, né? Já pensaram quanta coisa boa que a gente fez na nossa época de juventude? Está tudo guardado aqui, tá ou não está? A gente não perde, não. Coisas boas e as coisas ruins na nossa vida, né? Então essas criaturas erraram muito. Aí, ao invés de subir, desceram, porque o perispírito ficou pesado por causa das obras ruins que eles fizeram. Então essas informações estão aqui, e eles então deixam André Luiz com o Calderaro numa determinada parte, passam por abismo, precipício, levantam, faziam chuva, raios, trovões, tudo isso nas zonas inferiores, vamos dizer assim, dessas zonas aqui, das trevas. A zona do abismo, o André Luiz não teve permissão de descer lá não, parou ali. Então, parado ali, ele ficou próximo do abismo, em várias cavernas, que desciam mais ainda, são 50 quilômetros. É uma espessura grande, a espessura da Terra, né? Da crosta terrestre. Então, eles ficaram ali e viram muitas pessoas que seguravam lama assim, ó, guardavam a lama de encontro ao peito, vamos dizer assim, muitos irmãos. Aí ele viu um grupo de irmãos, falou, mas será que ninguém repara nisso aqui não? Vamos pegar esse ouro para nós. E era lama das zonas trevosas. Aí segurando aquela lama das zonas trevosas, guardando de encontro ao peito, ele vai encontrar assim, andando, caminhando muito, milhares de pessoas, só nesse nível. Então André Luiz, comentado por ele aqui, com informações do Calderaro, que aumentou do livro, foram todas pessoas ligadas ao dinheiro. Graças a Deus ninguém tem dinheiro, que um pouquinho quem tem na poupança, só um pouquinho, né? Graças a Deus, né? Pessoa ligada ao dinheiro é um problema, só pensa em ganhar e passa por cima de crimes e faz isso, mata as pessoas, tudo por causa de dinheiro.
A gente não está vendo esse quadro aqui no Brasil com a corrupção? A pessoa às vezes não vai nem ter tempo de gastar o dinheiro, mas rouba tanto, né? É complicado isso aí, porque desviar dinheiro público é uma complicação para o espírito, desviar qualquer tipo de dinheiro, ainda mais dinheiro do público, né? Desvia dinheiro da saúde, né? Da parte aí das crianças, até merenda já, né? Desviar dinheiro, gente, como é que pode? Então, aí as pessoas certamente vão guardar na consciência o fruto dos seus erros, evidentemente. A lei é de ação e de reação. O que a gente fizer para o outro, volta para nós. Quero lembrar aqui que o Zé Raul Teixeira, ele estava, uma certa vez, comemorando o final de ano lá no centro dele em Niterói. Aí o grupo, o que nós vamos fazer? Fazer uma festinha aqui no centro, vamos fazer isso? Não, vamos lá fazer um almoço, todo mundo do centro reúne lá no almoço. Aí foram lá para o almoço, num determinado restaurante, aí viram uma irmã pedinte, assim, com a roupa rasgada, né, toda suja, e chegou e se adentrou lá dentro do grupo e falou: vocês não podem pagar um almoço para mim não, porque eu estou com muita fome. Aí o Zé, não, vai sentar aqui na mesa com a gente. Seria a gente também faria isso, né? Vai sentar na mesa aqui com a gente. Aí a irmã sentou na mesa. O que a senhora quer? Toda envergonhada, o Zé Raul foi lá, pegou do melhor, que era self-service, né? Pegou do melhor, botou no prato e deu para a irmã. Então ela ficou muito satisfeita, se alimentou tudo, comeu tudo, né? Limpou o prato, com fome, né, coitada? Aí ela pediu licença, envergonhada, para sair, agradeceu muito o grupo. Ela saiu. Aí o Zé Raul comentou assim, o Camilo apareceu na evidência do Zé Raul, o mentor dele, né? Falou assim: ó, essa irmã aí foi uma figura grande da República Brasileira. Desviou tanto dinheiro que voltou, esse irmão voltou agora como mulher e ainda mendiga. Não sabe nem quem que é o pai, nem quem que é a mãe. Teve nem direito de ter pai nem mãe. Viveu a vida toda dela aí mendigando. Como uma forma assim de aprender com a pobreza, com a miséria, a função do dinheiro. Dinheiro assim, respeitoso, né? Que a gente ganha com o suor do nosso trabalho, não é isso mesmo? Esse é que é importante, nós ganharmos o nosso dinheiro licitamente. Porque de alguma maneira nós vamos ter que responder pelo ganho ilícito na vida da gente. Não tem jeito, né? Ninguém foge da consciência, nem das leis divinas. Então ele comenta isso para nós, Zé Raul. Esse lugar era assim. Só com pessoas ligadas à usura, só com pessoas que eram ligadas à corrupção, irmãos e irmãs, milhares, não era um nem dois, eram milhares que eles estavam ali reunidos. Aí 2 irmãos, chamou a atenção deles, Calderaro. Esses 2 irmãos não estavam vendo, nem o André Luiz, nem o Calderaro, não estavam vendo, né? Padrão vibracional, visual, eles não conseguiam ver, a frequência era diferente. Aí eles viram os 2 conversando: nossa, mas ninguém está vendo tanto ouro espalhado aqui no chão, ninguém pega esse ouro, vamos pegar, vamos guardar. Aí pegava aquela lama, levava para outro lugar mais escondido ali, achando que estava escondendo a lama. Olha quanto ouro que nós estamos guardando ali. Aí, de repente, ele escutou uma conversa assim, porque o André Luiz entendeu que aquele irmão era um senhor já, de bastante idade. Aí ele entendeu que era assim, ele lembrava daquele irmão, não sabia como ele lembrava. Aí o outro falou assim: ô Cláudio, a gente não entende como que ninguém lembra da gente, onde é que está a nossa família? O que é que nós estamos fazendo aqui há tantos anos nessa escuridão, pegando dinheiro, na verdade era lama, eles é que achavam que era dinheiro. Estranho, né? A nossa situação, nós estamos aqui há quanto tempo, a gente não vê o nosso parente, não vê ninguém. Aí André Luiz se lembrou que Cláudio era o nome do avô paterno dele. Cláudio era o nome do avô paterno do André Luiz. Aí eles conseguiram então se fazer visíveis
mudaram, né, a frequência mental e se fizeram visíveis para os dois. Aí começaram a conversar com os dois. Aí que o André Luiz então vai perceber isso, né, que ele era o avô dele mesmo, Cláudio de M, cidade de V, deve ser ou Vassouras ou Valença, né? Barra do Piraí que não é, né? Cláudio de M da cidade de V, está aqui no livro, ó. Não, pode ser Volta Redonda de repente. Mas pelo que ele descreve aqui, parece ser Vassouras. Pelo que ele descreve, a fazenda que ele tinha, muito grande, bonita, era distante um pouco da cidade. Parece ser Vassouras, né? Aí ele começa a conversar e vai ter essas informações mais precisas, aí vai ver que realmente era o avô dele. Começa a entrar nos detalhes, aí vai ver que era o avô, porque ele ainda fala assim: você se lembra de mais alguém? Ah, me lembro do meu neto, André Luiz. E eu tive que sair da fazenda, ele ficou meio assim, com problemas mentais. Aí o pai do André Luiz busca ele da fazenda para morar com ele, lá no Rio. Aí o André Luiz passava aquela energia boa, netinho, né? Quem tem neto aqui sabe o que é, né? O neto, então, passava aquela energia boa, aí vivia lá. Então, ele falou assim: ó, mais tarde eu vou deixar dinheiro para o filho dele, vou deixar dinheiro para você custear os estudos de medicina do André Luiz. Eu quero que ele seja médico. Deixou enorme quantidade de dinheiro para o André Luiz se formar em medicina, que eu quero que ele seja uma pessoa ligada ao bem, que ele trabalhe para ajudar o próximo, que ele, por exemplo, cuide dos pobres. O André Luiz não deu uma consulta, né? Não deu nenhuma consulta de graça. Ele queria, o avô dele queria. Ele começou a chorar, o André Luiz começou a chorar, ué. Até de vergonha, que a ideia do avô é fazer com que ele cuidasse dos pobres. Aí o fato é que identificou o avô dele mesmo, né? Aí ele começa a falar: e você não lembra? Ah, me lembro também, numa época, os pais dele, né? Pai do avô, os pais do avô, o pai dele teve uma relação fora do casamento e teve uma filha. Aí começou com a esposa, se era possível trazer a filha para morar com eles. A esposa compreendeu: olha só que bacana isso, né? Ela compreendeu: não pode trazer, vai ser minha filha também. Aí eles foram crescendo juntos, o avô do André Luiz e a irmã dele agora. Aí chegou no momento que os pais morreram, ele percebeu que o pai do André Luiz deixou uma fortuna enorme para ele. É aquela questão, né? O dinheiro não é fácil da gente educar, né? Nos educar em relação ao dinheiro, não é fácil. Aí o que ele vai fazer? Com aquela enorme fortuna, ele tinha que dividir com a Ismênia, que era o nome da irmã. Tinha que dividir com a Ismênia, mas ele não queria isso, ele queria ficar com o dinheiro todo para ele. O que ele fez? Encaminhou a Ismênia para trabalhar de copeira numa casa de uma família rica. Porque ela não tinha direito a nada, que ela não era irmã dele consanguínea, era filha só do pai, o sangue não tinha da mãe. Então falou uma série de coisas, coitada da Ismênia, acabou aceitando aquilo, e ele ficou com o dinheiro todo, multiplicou o dinheiro. Aí no final da existência dele, ele começou a ter problema de culpa e de remorso. As ações dele foram criminosas para multiplicar o dinheiro dele, uma grande fortuna. Foram ações criminosas. Então o sentimento de culpa é muito grande com relação a gente, né? O remorso que dá o erro da gente. Aí ele estava assim. Então os benfeitores conseguiram que ele voltasse numa reencarnação mais rápida, vamos dizer assim, com o avô do André Luiz. E ele foi localizado num posto de socorro dentro da zona das trevas, no núcleo externo, abaixo da crosta, né? Isso é abaixo da crosta. Então lá tem vários postos de socorro, que a misericórdia divina está lá para ajudar todos os seus filhos, né? Enfim, mesmo esses, pessoas mais criminosas. Aqui dentro dos abismos está o núcleo dos dragões. Todo mundo sabe que são dragões, né? Dragões são espíritos totalmente assim ligados ao mal. Eles tentam botar obstáculo no progresso de todo mundo aqui. Mas eles são muito organizados, têm aparelho de televisão, tudo que a gente vê aqui agora, de moderno, eles têm também, né? Vocês trabalham aqui no núcleo da reunião mediúnica,
Sabe o que eu estou falando aqui, não é? Vocês trabalham, sabem o que nós estamos falando. Então eles têm uma série de recursos também. Então eles só ficam no mal. E muitos deles, segundo André Luiz aqui nesse outro livro, ó, Libertação, quando eles foram expulsos lá do planeta do Sol Capela, eles nunca reencarnaram na Terra. Só ficaram na zona do umbral. Então até hoje, sem reencarnar. Eles botam aqui uma página no rodapé embaixo, falando dos dragões, né? Ligados ao mal. Nunca reencarnaram, para nós termos uma ideia. E aí, então eles conseguem socorrer, mais ou menos em torno de 2 anos, eles vão pegar o avô do André Luiz, a Cipriana, tem um núcleo, né? A pessoa que trabalha muito na área do bem, do amor ao próximo. A Cipriana, então, vai pegar o avô do André Luiz e vai internar nesse posto de socorro, da zona das trevas. Não estão falando nada de umbral ainda, hein? Esse é abaixo do umbral. Aí, lá ele é socorrido mais ou menos em torno de 2 anos. Aí ela pede para 2 irmãos fazerem um trabalho, assim, de detetive no plano espiritual. Para quê? Para localizar e ver se era possível localizar a Ismênia, se ela estava reencarnada ou não. Que a ideia era programar a reencarnação dele no lar da Ismênia, que era a irmã dele, que ele, né, colocou de lado para ficar com uma fortuna. Aí não é que 1h30 depois eles conseguiram localizar esses 2 irmãos lá. Ela estava lá em Bangu, no Rio de Janeiro, reencarnada, tinha 18 anos. Ela era noiva. Então o que eles vão programar? Vão chamar a Ismênia, para que a Ismênia relate assim as condições do noivado, o que era possível. E ela trabalhava naquela fábrica de tecidos que tinha lá em Bangu. Não sei se alguém já ouviu falar ou já lembrou disso. Hoje não é mais aquela famosa fábrica de tecidos, né? O pessoal de cabelo branco aqui lembra, sem cabelo também, cabelo pintado. Essa fábrica de Bangu foi famosa porque eles exportavam até, né, para outros países, lá os tecidos de Bangu, né? Aí ela trabalhava lá. Então, no desdobramento, levaram ela até lá, conversaram, mostraram o Cláudio para ela conseguiu lembrar do Cláudio, lá para trás, de outras reencarnações, quando ele prejudicou ela. Então, o fato é que ela ia ser amparada, estava noiva quando se casasse, o Cláudio, então, iria reencarnar no lar dela, o avô do André Luiz. E ali, certamente, iria resgatar. Ele vinha na condição assim, de muita humildade, teve muito dinheiro, mas nunca fez nada de bom para ninguém com o dinheiro que ele tinha. Até os espíritas lá da França, numa determinada época, não entendiam como que nós, espíritas do Brasil, sem ter muitos recursos monetários, a gente erguia uma casa como essa, e às vezes um asilo, um orfanato, né? Outras dependências. Não entendiam, porque no Brasil, um país pobre, vamos dizer assim, né? Os espíritas não conseguiam, apesar de toda a dificuldade, conseguiam erguer. Então, ele não aplicou bem o dinheiro dele, ele ia voltar muito pobre, ter passado necessidades até fome estava na programação dele, porque ele não tinha muito dinheiro, não usou bem o dinheiro dele. Então, isso aqui são noções que nós temos, que André Luiz nem teve permissão de entrar no núcleo interno, que é considerada a zona do abismo mesmo, dos abismos, né? Onde ficam só as pessoas endurecidas no mal. São esses dragões, né? Que coordenam negativamente assim o nosso planeta. Aqui nessa terceira esfera, nós vamos contar a crosta terrestre. Onde nós estamos aqui na crosta, é onde então nós temos também as pessoas encarnadas, muitos desencarnados também vivem por aqui, né? Se a gente tivesse assim a percepção de ver, muitos encarnados vivem com a gente aqui, misturam com a gente. Tem desencarnado no ônibus, não, né? Para todo lado, no civil da gente, para todo lado tem desencarnado. Então eles vivem também muito desencarnados na crosta. Ela sempre faz menção deles. E o umbral começa, parte dele, na crosta terrestre, para cima, olhem só. A gente imaginava que o umbral era para baixo, mas havia uma nova informação que o umbral é da crosta, só um umbral grosso é que faz parte da crosta terrestre. Aqui no livro, né,
Ele também pesquisou nas obras de André Luiz. André Luiz se aprofunda mais nessas questões. Aí vai descobrir isso. Que o umbral começa na crosta. E um umbral grosso, porque mesmo na crosta a gente vai ver que tem desníveis, né? Não temos desnível, temos a cidade alta, Barbacena, 1000 metros, 1 quilômetro de altura do nível do mar. Tem cidades assim, tem cidades abaixo do nível do mar. Na Holanda, por exemplo, é assim, né? Abaixo do nível do mar. Então tem outras cidades muito acima. Então tem cidade alta, na Bolívia, 3.800 metros de altura. O jogador do Flamengo foi jogar lá, há 2 semanas atrás, não tínhamos nem ar para respirar, né? O ar se torna rarefeito. Então tem lugares altos também, relativamente ligados à crosta terrestre. Então nós vamos ter essas condições umbralinas a partir da crosta, vem um pouco para dentro, um pouco mais no alto. Depois nós vamos ter uma média, e lembrar que o umbral ameno está na cidade Nosso Lar. Aqui no livro Nosso Lar, André Luiz fala isso para nós, né? Que a cidade Nosso Lar mesmo, ela se encontra ainda no umbral. Vocês se recordam que apareceu lá um irmão uma vez, pedindo clemência, socorro, chorando muito, assim com a veste dela toda esfarrapada. Aí um dos vigilantes, lá a gente sabe que tem um muro, né? Proteção. Ela pediu, não, eu estou precisando de ajuda, Aí um dos irmãos deixou ela passar. Mas ela vai perceber o seguinte, que um outro irmão foi chamado para ver se era possível deixar ela entrar na cidade Nosso Lar. Ela estava assim, em cercas vibratórias. Ela falou, não, vamos olhar melhor, porque algo nela não está deixando assim perceber. Você talvez não perceba, um dos vigilantes não percebeu, mas ele estava com a percepção mais assim dilatada, aí percebeu na aura dela 58 pontos. Cada ponto desse na aura dessa irmã, ela havia sido uma médica que praticou inúmeros abortos. 58 abortos na aura dela, representando o rosto de uma criança abortada. Ela estava mentindo, era como se ela fosse uma vampira. Aí esse vigilante não deixou, de nome Paulo, né? Não deixou ela entrar, falou, não pode. E ela falou até palavrões depois para ele e saiu depois de embora. Eu estava tentando enganar, aí o André, mas vocês me socorreram, por quê, né? Se ela entrasse aqui, ela ia desarmonizar o nosso grupo. Nós estamos aqui lutando contra nós mesmos, mas entrou uma pessoa tão desequilibrada assim, não é possível. Quando ela melhorar, ela pedir socorro aqui, ela vai ser atendida, né? Então, lá ainda, em Nosso Lar, tem umbral. Tanto é que André Luiz, ele estava na zona do umbral, não é isso? Depois que ele desencarnou, que ele ajoelhou naquela lama, tinha lama, ele falou muitas vezes que ele via filetes de água, que ele bebia, aquela água cheia de lama, ele viu grama, que ele comia aquela grama, tanta fome e sede que ele tinha, André Luiz, até que depois de 8 anos de sofrer muito, ele ajoelhou lá, naquela lama do umbral, lembrou da mãe dele que ensinou ele a orar, fez uma prece tão sentida, ele falou que ele chorava assim, ó, lembrando quando a mãe ensinou ele de joelhos, né, católica que ela era na época, a orar, agradecendo pelo dia, pela noite, na parte da manhã, quando ele acordava. Enfim, ele orou, de repente abriu aquele clarão, e o Clarence, apoiado no cajado, com aquela roupa branca, de médico, chegou perto dele, ó, a sua prece foi ouvida. Olha a importância da prece, né? Sua prece foi ouvida. E ele muitas vezes era chamado de suicida. Ah, mas eu não suicidei. Aí depois ele viu lá, o doutor Henrique de Luna falou, engano seu, André. Você era uma pessoa que fumava, que bebia, que se alimentava mal, só comia do bom e do melhor, né? Mas se alimentava mal. Aí você também cometeu suicídio indireto. Mas a gente sabe que é direto. Falar suicídio indireto para quem fuma é a mesma coisa que falar suicídio direto, né? Quem bebe, né? Então ele foi recolhido, ele trabalhado lá exatamente no hospital da cidade Nosso Lar, onde ele recebeu todo o tratamento adequado, depois se tornou esse grande cientista, né?
André Luiz é um grande cientista da nossa doutrina. Mas ele está, então tem umbral ainda na região 80 quilômetros acima, né? Olha que interessante, 80 quilômetros acima do nível do mar, ainda tem umbral. Então começa na terra, na crosta terrestre, que é um umbral grosso, depois um médio, intermediário e um ameno lá em cima já está mais perto da cidade do nosso lado, já está melhor, né? Depois a quinta esfera é a arte, a cultura e a ciência. Então tem um livro do nosso irmão Vitor Hugo chamado Na Sombra e na Luz. Não sei se alguém já leu esse livro aqui. Na Sombra e na Luz. Nesse livro, o irmão de nome Paulo é levado por Vitor Hugo para ver uma cidade do plano espiritual, que é a quinta esfera, onde lá nessa quinta esfera, arte, cultura e ciência. Então um patamar de evolução muito grande mesmo, né? Nessa quinta esfera. Os seres que estavam lá, pessoas que viviam lá, né? Os seres que habitavam lá. Então as cidades lá, as cidades, né? Porque é uma esfera, tem várias cidades, não é uma só. Mostrou-se uma aqui, né? Nesse livro, Na Sombra e na Luz. Depois a sexta esfera, de amor fraterno universal. Aí é no livro Obreiros da Vida Eterna, onde o Asclépios, não sei se alguém leu esse livro aqui, Obreiros da Vida Eterna, o Asclépios era o irmão que habitava aqui na sexta esfera. Ele já estava assim com o perispírito dele tão destacado. Capítulo 3 desse livro. Capítulo 3 do livro, né? Então Asclépios, ele tinha assim, o perispírito dele, ele não conseguiu materializar direito o perispírito dele. Já estava muito além das formas nossas. Aí o André Luiz tinha uma câmara cristalina. Aí o dirigente falou assim: André, você pensa alguma coisa para colocar aqui na câmara cristalina? Aí ele, André Luiz, colocou lá umas gramíneas, pensando na casa dele, né? Colocou lá uma árvore, umas coisas da grama, as flores. Aí outro irmão colocou mais isso, outro botou um morro lá atrás com o sol saindo. Aí em determinado momento o Asclépio materializou lá dentro. Ele já estava tão evoluído que a dificuldade dele só conseguiu materializar o tronco dele para cima, assim. O restante não conseguiu. Porque ele ainda tinha dificuldade, tão evoluído que ele se encontrava, ele tinha dificuldade de materializar o perispírito todo dele, né? Materializou parte do perispírito dele, só do tronco para cima. Então ele saiu para dar assim uma série de informações, onde muitos irmãos, tinha um grupo lá, na cidade do nosso lar, que queria, eram responsáveis assim por determinadas casas espíritas aqui na crosta, queriam ajudar. Então eles pediram conselho para o Asclépios. Como é que nós vamos ajudar o grupo lá do centro espírita? Às vezes eles têm muita dificuldade de entendimento, a desarmonia às vezes entre eles. Graças a Deus vocês não têm esse problema aqui, né? Às vezes no centro tinha uma certa desarmonia, não entendiam direito, né? Não se entendiam direito. Aí ele abria assim uma passagem, parecia que ele já até sabia de antemão o que eles iam perguntar para ele. Na verdade ele foi lá para orientar um grupo de irmãos e de irmãs que queriam, espíritos, né? Que viriam aqui na crosta ajudar. Então ele sempre trazia uma mensagem pertinente àquilo. Então Asclépio estava nesse lugar, amor fraterno e universal. Então nessas cidades, nesses planos, nessas esferas que a gente imagina, né? Uma cebola, a gente tira uma casca da cebola, depois tem outra, mas mesmo tirando 7. É assim que André Luiz fala aqui para nós no livro Os Mensageiros. Olha só, tudo baseado em André Luiz, esse tema aqui. No livro Os Mensageiros, ele comenta dessa questão da terra apareceu uma cebola, aonde assim cada casca representa uma esfera. Então a 7ª esfera é a última casca da cebola, é onde vive Jesus, né? E ele lá nas diretrizes planetárias. Então é lá que Jesus fica na 7ª esfera aqui na Terra.
E ali não é só ele não, tem todos os espíritos superiores das falanges que trabalham pelas Américas, pelos 5 continentes, pela Europa, pela Ásia, pela Oceania e pela África. São centenas de milhares de espíritos superiores que coordenam os continentes. Olha que interessante. Ficam lá. Maria também mora na 7ª esfera com Jesus. Maria de Nazaré, a mãe dele, também está lá. Então Jesus mora na 7ª esfera. E então nós temos essa definição, as definições das 7 esferas da Terra. Esse livro aqui está, ele todo baseado então no André Luiz. Agora,